Olá, eu sou pai mesmo e eu gostaria que algumas leis que estão sendo discutidas agora tivessem sido discutidas há uns 4 anos atrás. Bem, essa semana eu me deparei com algumas coisas na internet a respeito de leis que envolveriam essa questão da paternidade, da maternidade. E assim, antes de começar a falar dessas leis, eu queria falar um pouquinho a respeito do processo de lei. Muita gente deve saber, a lei ela pode surgir da cabeça de algum deputado, de algum senador, e aí os deputados inventam uma lei, criam uma lei, eles discutem, aprovam essa lei depois ela tem que ir para o Senado também tem que aprovar essa lei, então isso demora um tempo para acontecer. E depois desses dois públicos aprovarem a lei, ela vai para presidente e aí ela aprova. Tá? E aí, tem um equívoco aí rolando de que teria sido aprovada uma lei que proíbe as mulheres de amamentar. Eu vou postar aqui embaixo um texto de um site chamado Jus Brasil que explica um pouco isso. Não existe essa lei, tá? Isso é mentira, isso é um boato, é gente que não tem o que fazer e fica inventando história aí só para causar problema, tá? Assim, você é contra o governo? Assim, eu não sou a favor. Mas não fique inventando história que não existe. Isso é prejudicial, tá? Bem, beleza. Desabafei. Então, essa história da amamentação, que é proibido, não existe. O que existe é uma lei municipal aqui na cidade de São Paulo que multa o estabelecimento que proibiu uma mãe de amamentar. Você veja que é uma história totalmente ao contrário do que essa história que estão veiculando aí. E no Rio de Janeiro isso também existe. Também existe uma outra lei municipal lá, só que a multa lá parece que é muito maior do que a daqui. E essa história de que proibir mãe de amamentar não existe, ok, não existe. E para existir ela tem que passar por todo esse caminho. Senado, Câmara e depois presidente. Tá? Agora eu vou falar de outras duas leis que realmente estão em discussão e que uma delas inclusive já foi aprovada. Tá? A primeira delas, que eu acho que é uma das mais controversas, é a aprovação da licença maternidade expandida no caso do bebê que nasce prematuro. E eu tive uma história bem complicada com o meu pequeno gafanhoto, porque ele nasceu um mês antes do que ele deveria, né? Por ter nascido esse um mês antes do que deveria, por algumas complicações, enfim, ele teve que ficar uns dias na UTI, né? E aí esses dias na UTI, o meu filho ficou 13 dias. A minha esposa saiu do hospital, voltou para casa, assim, e chegou, o quarto vazio. Enfim, é aquela história de quem tem bebê prematuro e que o bebê tem que continuar no hospital. E aí esse projeto de lei, ele diz que a mãe, quando isso acontecesse, ela poderia ter a licença ampliada nos dias que a criança fica no hospital. Limitado a um tanto lá de 8 meses. Então, se a criança ficar até 8 meses internada por complicações, por ter nascido mais cedo, por qualquer coisa assim, a mãe, a princípio, teria esses 8 meses, a licença maternidade começaria a contar a partir desses 8 meses. Né? Isso gera uma certa discussão por conta de o tal do custo Brasil, da questão de não quererem mais contratar mulheres, e isso gera um pouco de polêmica, tá? Já foi aprovado pelo Senado, agora foi para a Câmara dos Deputados do ano passado, por volta de agosto, setembro, e ainda não foi aprovado lá, pelo que eu pesquisei nesses dias. Mas tá lá, assim, é um avanço, eu acho que para nós para mim seria um pouco importante, porque a mãe precisa estar com o bebê nos primeiros meses de vida dele, e quando o bebê fica na UTI, ela não tem esse contato, o bebê fica lá preso no incubador, você não pode tirar o bebê de lá, né? Dependendo da gravidade, obviamente, do que ele tem. E tem bebês que ficam meses. Lógico, tem que pôr um limite, mas eu acho que é um avanço, eu acho que merece ser discutido sim, agora ele vai para a Câmara dos Deputados, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que vai dar. Agora, uma outra lei é a que também está em discussão, mas essa já foi aprovada nos dois lugares,
é a da licença paternidade. E aí eu fiquei um pouco surpreso com a reação que eu vi no site onde eu peguei essa notícia, que é um site do UOL, e tinha vários comentários super haters a respeito, falando que isso era um absurdo, que não tem que aumentar a licença paternidade, que o pai tenha que trabalhar. Calma lá, né? Calma lá. Né? O projeto de lei prevê que de 5 dias a licença paternidade passe para 20. Como meu filho nasceu antes, eu até, por conta dessa questão de pai não ter licença, ter 5 dias de licença só, eu já tinha programado férias para próximo de quando ele ia nascer, porque a gente não queria marcar data para nascer. Então, eu sairia de férias. Só que ele resolveu nascer um mês antes. E um mês antes eu não tinha férias. Ele ficou 13 dias na UTI. Quando ele saiu, minha esposa ficou sozinha com ele. Com esse novo projeto de lei, eu teria condições de ajudá-la mais. Porque com ele no hospital, a gente ficou com uma rotina bem difícil, porque eu voltava a trabalhar, eu voltei a trabalhar, minha esposa estava em casa, e aí eu tinha que sair de casa de manhãzinha, levar ela até o hospital, deixar ela no hospital, porque não podia dormir lá, ele estava na UTI. Deixava ela no hospital, ela tirava leite para poder dar de mamar, porque ela não podia dar de mamar diretamente. Ficava lá o dia inteiro no hospital, de tarde o pai dela ia buscar, ou eu ia buscar, e aí eu ficava lá um pouquinho. Então, não ter uma licença um pouco maior para pais, eu acho que é algo prejudicial, porque o pai ele pode sim ajudar a mãe. É claro, tem muito pai que não faz nada disso. Tem muito pai que, com uma licença maior, simplesmente vai tomar mais dias de cerveja. Tá? Mas eu não estou discutindo isso aqui, eu estou discutindo que a lei ela vem para proteger a família, e eu acho que nesse sentido de proteger a família ela é válida. E no site eu vi muitas declarações de gente criticando. E aí eu fiquei pensando, poxa, será que esse pessoal que está criticando sabe o que acontece? Sabe o que é ter um filho na UTI e não saber o que vai acontecer, e não saber se ele vai se recuperar? O pequeno gafanhoto teve parada respiratória várias vezes, a gente não sabia o que estava acontecendo, aquelas luzinhas piscando. É assustador um pouquinho, meu amigo, não é fácil. Né? E o pai não ter condições de estar junto e amparar a mulher nesse momento que ela precisa, eu acho que a lei é um avanço sim. Tá? E aí eu peguei alguns dados só para saber, né, para ter um pouco mais de embasamento, porque um dos comentários no site foi que em nenhum país desenvolvido isso existe. Bem, vamos lá. Na Croácia, a licença maternidade é de 410 dias, ou seja, a mulher fica mais de um ano cuidando do bebê. Né? Na Noruega, que é um dos países que tem também um dos maiores períodos de licença, esse tempo para a mãe é de 11 meses e para o pai é de 112 dias. Aqui no Brasil, oficialmente, a mulher tem 4 meses de licença, que são 120 dias. Então, lá na Noruega, o pai tem 112 dias para ajudar a mãe, para ficar junto com a mãe naqueles primeiros meses do bebê. Agora, nem tudo são flores, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, os caras são sangue no zóio. 84 dias é a licença, tanto para mulheres quanto para homens, e ela não é remunerada. A gente gosta muito de se comparar com o exterior, ou de dizer que lá tem isso, lá tem aquilo, aqui não tem, né? Sem saber o que a gente está falando. Quer dizer, algumas pessoas sem saber o que estão falando. Então, um recado que eu dou para esse pessoal que gosta de cagar comentário estúpido nas notícias sem se informar direito se informe. Se informe, porque assim, os únicos países que têm licença, alguns dos países, né, assim, tem países que nem licença da maternidade dão, né? Mas, por exemplo, tem alguns países da África, Nigéria, Namíbia, Zâmbia, que eles têm a mesma quantidade de dias de licença que os Estados Unidos. Que nada mais é do que o mínimo proposto pela Organização Mundial de Saúde. Tá? O mínimo é isso. A mãe precisa ter esse tempo de licença aqui e com pelo menos 2/3 do salário dela, dos rendimentos dela garantidos por algum órgão governamental. Os Estados Unidos segue só uma parte, dá só os dias, o salário, a mulher que se vire, que faça um plano de previdência, tanto ela quanto o pai, mas eles têm a possibilidade de se afastar esse período. A ampliação para prematuros ainda está em discussão. Mas eu queria saber a sua opinião.
O que você acha? Você acha que faz sentido a mãe ter mais tempo de licença se o bebê for prematuro? E o pai? Será que ele tem que ter licença? Ou o pai não precisa? O pai tem mais é que trabalhar mesmo? Participar dos primeiros dias de vida do filho é importante? Põe aqui o seu comentário, dá um joinha nesse vídeo se ele foi útil para você, dá uma olhada nos links, eu vou pôr todos os links das notícias aqui, se informe antes de falar, ok? Se informe antes, veja as fontes, cheque as fontes, nem tudo que o pessoal posta na internet é verdade, tá? E nós nos vemos no próximo vídeo, vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais!